Meus amigos aqui do Café Cultural, sejam muito bem-vindos a mais uma edição. Estamos aqui para bater mais um papo sobre arte, sobre cultura, sobre coisas que nos fazem pensar. E como eu estava conversando com a Silvia antes de iniciar aqui a gravação do programa, sobre coisas que nos aproximam, sobre coisas que ajudam as pessoas a se relacionar melhor. Que eu acho, Silvia, que independente de mídias sociais, independente do que acontece, de arte, a cultura e a educação são coisas que têm que nos aproximar. São coisas que têm que unir as pessoas cada vez mais para um objetivo maior, que é a nossa evolução pessoal e nossa evolução como sociedade. Mas antes de a gente bater um papo, e tem a Miriam, que ficou de entrar, até agora não entrou, está dando um mau bolo na gente aqui, estou ficando chateado com a Miriam. Brincadeira, ela deve estar com algum problema e não conseguiu entrar. Se ela entrar no meio da entrevista, eu ponho ela aqui, não tem problema. Mas vamos começar. Eu quero saber quem é Silvia Sanches por Silvia Sanches. Bom, eu sou um ser humano apaixonado pelo universo humano, né? Quando a gente para falar que cada ser humano tem um mundo e é um universo de conhecimento, então essa sou eu, uma pessoa extremamente apaixonada pelo ser humano. A minha formação básica é ciências contábeis, todo mundo acha que isso é cálculo, mas não é verdade. A nossa área sempre foi humanas e hoje ela é mais do que isso, né? Hoje ela é área social, porque a FEA USP é responsável pelo índice de felicidade bruta. Então, olha como tem tudo a ver, né? Então, eu vou para a área de desenvolvimento humano com transformação comportamental e liderança empreendedora estratégica. E, para isso, eu tenho que fazer essa somatória dessa contabilidade, né? Como que está a minha contabilidade da vida? Então, essa é a Silvia. Aqui estava vendo, entrou um recado aqui, mas não era dela. Eu fui ver o recado se era dela, mas não era dela. Silvia, voltando ao que a gente estava conversando, que eu acho que vale a pena, e aí nós vamos falar do teu livro também. Eu quero saber o seguinte: como que você entende a arte do relacionamento humano? E o quanto que você acha que tudo que está acontecendo nesse mundo, nesse momento, desde de mídias sociais, inteligência artificial, as grandes tecnologias, como elas estão influenciando o relacionamento humano? E que bem que isso traz para nós, ou que mal que isso traz para nós? O ser humano é o que está em extinção, né? O futuro é humano. Se você quer, se a gente fala em autenticidade, a gente fala em inovação, se você quiser realmente ser inovador, você tem que ser autêntico. No universo não existe nenhum ser humano igual ao outro. Existe uma variável. Então, quando a gente fala em relacionamento, primeiro, eu consigo me relacionar comigo? Como é que eu me mostro nas redes sociais? Quem eu sou ou quem eu acho que o outro quer ver? Né? Porque eu não consigo largar de mim. Não dá para ir fazer uma viagem, um curso, um treinamento, ir para o trabalho e me largar em casa. Eu vou comigo aonde eu for. Aliás, eu sou a única pessoa que vai comigo até o último suspiro. Exato. Relacionamento, se eu tenho um relacionamento externo, eu tenho que ter um relacionamento interno. Como é que eu me relaciono comigo? Eu sei me relacionar comigo? Eu consigo ser gente boa comigo? Se eu não conseguir ser comigo, eu não vou conseguir ser com o outro. Então, para eu me relacionar bem lá fora, eu tenho que me relacionar bem aqui dentro. Para eu liderar bem lá fora, eu tenho que liderar bem aqui dentro. E o que a gente vê, na verdade, é que os índices mostram para nós, e isso não é a nossa verdade, mas é uma verdade do mundo, que eu tenho falta de saúde mental no mundo, e isso não está diminuindo, só está aumentando. Eu tenho falta de líderes no mundo, isso não está diminuindo, só está aumentando. Porque, na verdade, eu não me relaciono bem comigo mesma, então eu não me relaciono bem lá fora. Então, as mídias sociais, elas vieram para criar interações. Porém, mesmo o pai da inteligência artificial, que, assim, apesar da gente estar falando em mídias recente, né, só algumas décadas, a inteligência artificial começou no século passado, em 1960, e o pai da inteligência disse o quê? High-tech, high-contact. Quanto maior o desempenho tecnológico, maior tem que ser o relacionamento humano. O problema é que a gente começou a se trancar nessa linha com o relacionamento tecnológico e fomos nos esquecendo de nos relacionarmos com os humanos.
Acho que mais do que esquecer, a gente foi propositadamente se afastando dos relacionamentos humanos, viu? Mas continua, por favor. É porque o relacionamento humano, relacionar-se, é saber que o outro é diferente de você. Como tudo E que existe na respeitar isso. natureza. E respeitar essa diferença. É não querer, não achar que só os iguais funcionam. Não funciona. Pega um corpo humano, tira todos os órgãos e enche de coração. Vê se ele funciona. Não. Então, você tem que ter órgãos diferentes, com sistemas diferentes, para que isso tudo traga um mecanismo vivo e saiba lidar e evoluir. Então, se eu compreendo que essa diferença é para me levar para a evolução, eu consigo trazer essa junção e esse equilíbrio. Entendi. Essa é a minha visão. Ah, perfeito, está certíssima. Agora, voltando agora para o motivo do nosso encontro aqui, que é o teu livro. Como que isso tudo influencia negócios? Primeiro, eu queria que você... O teu livro, A Arte de Influenciar Negócios, eu quero que você defina, primeiro, o que você chama de negócios? O que são esses negócios influenciáveis? Bom, negócio é tudo, né? Desde a hora que eu acordo, como é que eu negocio comigo, a minha colocação de fazer aquilo que eu não gosto, mas que deve ser feito, né? Então, essa é a verdadeira liberdade. Eu sei que preciso fazer, ponto, vou lá e faço. Então, do negócio que eu faço comigo. Então, vou acordar às quintas-feiras, de manhã eu tenho treino, eu falo assim, que desculpa eu vou dar, né? Justificável, para não ficar tão feio que eu não vou no treino. Então, eu tenho que negociar comigo, falar, Silvia, não, sem negócio. Então, negociar, a arte de negociar, eu negocio toda hora comigo mesma, em primeiro lugar. Depois, com os outros ambientes e com os negócios de forma geral. Tudo é negócio. Né? Nós vamos ter sempre uma coisa que não muda, é resultado. Eu tenho uma fala que eu gosto muito, que eu falo assim, nunca se esqueça de sempre se lembrar que as escolhas são sempre suas e os resultados também. Então, você pode escolher ter um bom momento aqui agora, fazer uma escolha que você acha bacana, mas sem olhar para a consequência disso. E a consequência ser péssima, vai ser sua, é resultado. O resultado não deixa de mostrar essa negociação. Então, que negociação que você tem com você, com o seu líder, com o dono da empresa, com o seu parceiro, com tudo no mundo. Sim. Então, quando você consegue entender isso, você consegue avaliar quanto que você vale, quanto que o outro vale também, para falar como é que eu faço essa equiparação? Como é que eu trago isso para uma balança justa? Pelo menos equiparada. Pode ter até uma divergência, mas não gigantesca. Então, a arte de influenciar é mostrar isso. Como é que eu olho, que maturidade eu tenho para compreender isso. Porque tanto a negociação como as oportunidades depende de uma palavrinha mágica que chama maturidade. Okay. E a maturidade eu não compro com certificado, com anos de estudo, eu compro com prática, vivência, atenção, observação. Nossa, fantástico, fantástico. Eu acho que muitas pessoas até poderiam entender, olha, influenciar negócios como levar vantagem em cima de uma negociação. E, na verdade, não é levar vantagem, é fazer com que esse negócio, com que essa negociação aconteça de forma positiva, de forma a que exista algum ganho. Pode ser um ganho pessoal, pode ser um ganho social, pode ser um ganho institucional, pode ser um ganho ambiental, ou seja, mas o negócio tem que gerar alguma coisa positiva. E influenciar é fazer com que esse ganho positivo seja ainda melhor, e não, vou ter aquele jeitinho brasileiro, né? Vou levar vantagem de alguma forma. Gente, levar vantagem é perder alguém vai sair perdendo. Não, e a conta vem. A conta vai sempre chegar, Sérgio. É só olhar para trás que vai verificar que a conta chega. Então, quando você entra numa relação de ganha-ganha, né, a relação do ganha-ganha traz isso muito equiparado. Para mim, nesse livro, teve algumas pessoas que eu entrevistei e depois transcrevi essa entrevista com o olhar daquelas pessoas. Uma delas foi o Paulo Alvim, que foi nosso secretário nacional do empreendedorismo e ministro do MCTI no lugar do Marcos Pontes. E eu fiquei, assim, lisonjeada de poder entrevistá-lo. Eu falei, Paulo, vou sentir falta dos nossos cafés da entrevista, porque é justamente essa visão generosa
né? Essa generosidade, que ao ser generosa com o outro, eu também recebo generosidade. Ao ser gentil com o outro, eu também recebo gentileza. Como é que eu equiparo isso? E a gente estava conversando um pouquinho antes, falando sobre reencontros, encontros e daí por diante, e no lançamento do livro, o que aconteceu? Eu trabalhei no Hospital São José do Brás, que hoje tem um outro nome, Santa de Virgens, na Zona Leste, era o hospital de primeira linha na Zona Leste, e eu tive uma funcionária, era gerente, e uma das pessoas da minha equipe era a Emília. Nós trabalhamos juntas em 96, comecinho de 97. A última vez que a gente se viu, eles me fizeram, eu tinha saído do hospital, e meses depois fiz aniversário. E toda a minha equipe anterior fez uma festa surpresa para mim. Que legal. E essa foi a última vez que eu a vi. Porém, no lançamento do livro, ela estava lá. Olha só. Então, você vê, a gente se viu pela última vez em 97, nós estamos em 2024, e o lançamento ia ser às 19h30, ela chegou às 18h, para ter certeza que ela estaria lá. Ah, que legal! Ficou aguardando para fazer esse reencontro. E daí ela falou o seguinte, apesar de todos esses anos sem ver a Sílvia, ela está comigo todos os dias pelo que ela me ensinou. Então, olha que coisa boa. Que coisa boa ouvir isso, né? Que coisa boa saber que a gente conseguiu fazer isso, né, Sílvia? Sérgio, eu chorei. Porque eu acho que esse é um valor... agora fiquei emocionada de novo, falar isso. Ótimo. Eu sempre falo assim, por onde você passa, você planta uma flor e tira um espinho? Que marca que você deixa? Né? É essa que vai ficar. Se você deixar essas marcas, você nunca vai embora. Mesmo quando você não estiver mais aqui respirando, você vai continuar vivo. Né? Por quê? Porque essas pessoas vão te levar com elas e vão contar para os delas da sua existência. E isso faz com que a gente permaneça vivo. Não importa quem a gente é. Né? Essa marca que a gente deixa é que faz com que a gente seja vivo. Então, dentro de influenciar negócios, qual foi a sua história? O que foi tão marcante na sua vida que você pode contar para o outro? E o outro pode fazer uma coisa maravilhosa que a gente fala de criatividade. Para eu criar, não tem coisa mais profunda para criar do que leitura. A leitura faz com que você viaje naquela colocação do autor, que você converse com ele, que você troque figurinhas, que você crie um cenário aqui na sua mente e traga aquilo que é importante para a sua vida. Então, quando você traz isso, não modificado, mas com autenticidade, com essa força que tem a verdade, né? Porque ela é encantadora, ela traz aquilo que realmente conecta a alma humana. Você escreve, todos os coautores me perguntaram, Sérgio, o que você quer que eu escreva? Eu falei, o que o seu coração quer deixar para o mundo? O que o seu coração quer deixar para o mundo? Se você fosse embora hoje, o que você ia se arrepender de não ter compartilhado? Olha, perfeito. Não é. Se você falou uma coisa maravilhosa. As pessoas se preocupam em assim, eu deveria ter feito algo. Gente, a gente faz o que é possível ser feito dentro de possibilidades com variáveis 1000. Tem coisa que não dá, que a gente gostaria muito de fazer, que a gente não faz. Tem coisa que até daria para a gente fazer, mas por algum motivo a gente não fez. Mas o que a Sílvia falou é fantástico. Do que você fez, o que você compartilhou, o que você deixou, o que você mostrou para o mundo. Porque eu tenho certeza, Sílvia, que tem de gente que passa por essa vida e até fez coisas boas, mas quando foi para a terra dos pés junto, levou junto todas essas histórias. E inclusive, essa é uma coisa que nós estamos gravando essa entrevista, pessoal, no meio da tragédia lá do Rio Grande do Sul. A gente sempre manda nossos abraços, a gente sempre manda nossas boas energias para que o estado do Rio Grande do Sul se recupere. Mas o que mais me tocou, tirando, obviamente, a questão dos cachorrinhos, né? Eu tenho sempre esse problema com os cachorrinhos, mas foi quando eu escutei pessoas que perderam as histórias de vida, perderam fotografias, perderam seus registros, perderam... Falei assim, eu não sei mais, eu não tenho mais a história... E o pessoal do Sul é muito ligado nisso, né? Descendência alemã, é muito ligado nessa coisa. Não tenho mais foto da minha avó.
Gente, sabe, quando eu escutei essa frase, me deu uma tristeza, Silvia, que é isso que você falou. O que você está deixando de marcas na sua vida, para a sociedade, para o futuro? Sérgio, eu falo que... E como que você pode reconstruir agora? Né? Minha avó, eu tive o privilégio, né? Minha avó nasceu em 1893 e faleceu em 1989. Né? Naquela época, o médico até falou assim, olha, eu vou colocar aqui, ó, velhice, nem fica bom eu não colocar. Né? As pessoas não viviam. Né? Ela ia fazer 97 anos no documento, que a gente sabe que não é bem assim, né? Na época que ela nasceu, você não registrava de bate-pronto, né? Então, o que eu vejo é que marca que ela deixou em mim e que, apesar de já passar 3 décadas, eu nunca precisei rever a foto da minha avó para ver a imagem dela. Então, como é que eu escrevo sobre a minha avó? E como eu deixo ela viva? Então, quando eu escrevo alguma coisa e vou deixando isso ao mundo, eu deixo junto, vivo, os meus ancestrais. Exato. Eu falo, olha, minha avó me ensinou, meu pai me falou, minha mãe. Então, esse pessoal do Sul, primeiro, eles têm que acalentar a si próprio e depois, com essa força, poder escrever essa história. Eu auxilio uma ONG, que é Beija-Flores Solidários, e eles fazem parte de algumas campanhas que estão sendo feitas em prol do Sul. Sábado passado até estava com eles, separando o que eles precisam agora, né? Você recebe um monte de doação, mas não adianta mandar tudo sem selecionar. Exato, separar, né? exato. Não, que eles não estão precisando agora. Então, eles não têm espaço, não tem... Você tem que separar tudo isso, e essa comunicação é o que você precisa agora, né? Para poder mandar e fazendo essa comunicação que faça dar certo, né? Que realmente chegue ao que eles necessitam, é muito importante. E o que eu vi naquelas doações, Sérgio, foi cada um me contando uma história. Então, sim, tinha doações que eu sentia assim, um carinho, um amor, um zelo. E tinha outras, né? E daí, que estavam se livrando de certas coisas que tinha em casa que estavam incomodando. Então manda lá. Nossa, eu fico pé da vida. Você fala, pô, gente, por que mandou para cá, para ir para lá, para depois chegar aqui para a gente selecionar, colocasse direto no lixo? Exatamente. Nossa. Porque vem para cá para a gente colocar. Você tem um pouco de tudo, mas percebe como a gente conta a nossa história? Você tem várias formas de contar a sua história. Que história você está contando da sua existência? É verdade, é verdade. Silvia, deixa eu te fazer uma pergunta. O teu livro, ele é um livro que você fez hoje. Você acha que ele vai, assim, daqui a 10 anos, ele está válido ainda? Porque a forma de fazer negócio muda. E o teu próprio livro, ele tem esse objetivo. Eu acho que o próprio livro tem como objetivo mudar a forma de fazer, influenciar negócios. Daqui a 10 anos, você vai olhar e vai falar, pô, que bom que meu livro não serve mais porque eu influenciei novos negócios? Ou você acha que, mesmo com o passar do tempo, é um livro que, não, ele vai estar sempre se renovando, automaticamente? Então, vou contar a minha visão aqui de negócios e de jornada. Eu acredito que a gente tem novos jeitos de caminhar, não novas estradas. O ser humano, ele é concebido por um feto, ele é concebido por um óvulo e um esperma. A plantação, desde que o mundo se abre, tem a sementinha que vai romper. Tudo que existe no universo tem um processo. Tudo. Uhum. A gente só observa e reproduz isso. Então, existe um processo em todo o universo. O que muda são algumas características próprias da evolução do caminho. Então, antes a gente ia a pé, depois a cavalo, charrete, carro, avião. Mas continuava na mesma estrada para o mesmo objetivo, para a mesma cidade, vamos dizer assim. Exatamente, você tem que percorrer. Então, mesmo, a gente já sabe que daqui a poucos anos vai ter um país no mundo que a mulher não vai mais conceber pelo útero, né? Que vai ser pela máquina. Mas eles vão precisar do óvulo de esperma. Então, percebe? Então, a jornada, o que muda é a forma que eu caminho. Então, nós não deixamos de falar com o outro. Na nossa época, a gente vou falar isso, que me dá a permissão, Sérgio, para falar assim, eu adoro falar isso. A gente que é do século passado... Perfeito.
A gente que é do século passado, nós vimos coisas que poucas pessoas jovens vai entender o que nós estamos falando. Então, a gente veio da carta, do telegrama. Nossa, você recebeu um telegrama no aniversário, era fabuloso, ok? Então, hoje, nós passamos por várias situações de comunicação. Hoje, a gente liga e vê o rostinho das pessoas em qualquer lugar do mundo. Amanhã pode ter outras formas, vai ter sempre uma evolução do quê? Desse meio. Mas o processo em si, ele continua. Então, o influenciar negócio, em primeiro lugar, eu consigo ter maturidade para enxergar as oportunidades? E isso vai ser a vida inteira, não importa se agora, se foi lá atrás, se vai ser lá na frente. Eu tenho que ter maturidade para enxergar. Eu tenho que saber que a oportunidade chega e ela vai voltar, não a mesma. Porque não é o mesmo cenário, não são as mesmas pessoas, não é o mesmo olhar. A mesma não volta nunca mais. Sim. Pode ser elegante, mas a mesma não volta. Então, a gente tem que olhar para isso. Eu tenho um processo onde eu tenho um ganha-ganha e eu entendo o que o outro precisa. Né? Se eu tenho o que o outro precisa, ou se eu quero que ele engula aquilo que eu quero dar para ele. Então, são coisas que eram assim lá atrás e vão ser assim lá no futuro. Né? Da mesma forma que eu preciso de um óvulo de um esperma para fecundar. Então, os negócios, o que muda é essa articulação, é essa forma de realização, mas não é o negócio em si. Certo. E tem uma coisa que eu queria te falar. Quem fez? Eu escutei essa pergunta que eu te fiz. Como nessa vida nada se cria, tudo se copia, né? Já dizia o filósofo, o alquimista. Eu escutei essa pergunta que eu te fiz, foi um jornalista que fez para o Philip Kotler, quando ele lançou o livro dele, do marketing e tal, e hoje já não são mais 4Ps, hoje são 20Ps, já o marketing é 5.0, o marketing digital. E o Kotler, naquele livro que todo mundo que estudou marketing teve, os princípios da administração do marketing, então, pergunta para ele, esse seu livro vai ser válido quando o marketing estiver mais divulgado, o marketing digital? E ele respondeu quase a mesma coisa que você. Ele falou, marketing é marketing. Assim, para as pessoas poderem fazer um novo marketing, elas têm que conhecer o que foi um dia o marketing. Então, eu acho o seguinte, Silvia, para que as pessoas possam realizar novos negócios, tem que entender o que é um negócio. Eu acho que a importância da tua obra é dar uma base. Eu acho que a base é assim, gente, influenciar negócios é uma arte. Realizar negócios é uma arte. Porque, não, como nós falamos, não é levar vantagem. É escrever histórias. O negócio, você está escrevendo histórias pessoais, histórias empresariais. E eu acho que entendendo essas histórias é que a gente consegue melhorar as relações, consegue melhorar o mundo, consegue fazer negócios cada vez melhores, que agridam menos a sociedade e o meio ambiente. Porque tem muito negócio por aí que hoje em dia é só para cortar a árvore, né? Coitadas delas. Sim, infelizmente, né? Não tem jeito. Mas, os cachorrinhos já começaram a dar o ar da graça aqui. Coisas que acontecem. Silvia, eu quero saber o seguinte, onde que as pessoas encontram o teu livro, A Arte de Influenciar Negócios? Olha, ele tem na Amazon, nas grandes editoras, ela já tem. Ele ainda não está no modelo digital, só no começo do mês que vem. Como ele foi lançado agora, dia 9, leva 30 dias para ficar pronta a parte digital. Fora isso, ele tem em todas as livrarias digitais, ele vai encontrar na Drummond, que foi onde a gente fez o lançamento, né? Ou fala assim, Silvia, eu quero um autografado. Aí vai lá no meu @silviasanches.oficial, me manda um direct e aí você compra o livro e te manda autografado. Seria a minha próxima pergunta. Onde que as pessoas encontram Silvia Sanches, não somente para falar mas para falar de você, para te conhecer melhor, para conhecer o teu negócio melhor? No Instagram e no LinkedIn, né? Então, no LinkedIn é Silvia Sanches e no Instagram é silviasanches.oficial. Maravilha. Agora,
E o futuro? O que você pretende daqui para frente? Gostou de escrever? Vai escrever mais? Tem novos livros também falando de negócios? Ou vai mudar de assuntos completamente? Quais são os teus planos? Na verdade, eu tenho alguns livros que falam sobre vários assuntos, inteligência, saúde mental, por exemplo, ESG, né? Porque eu falo assim, gente, não tem ODSs que se realizam. Não adianta a gente falar hoje em inclusão e diversidade, a gente nem aceita a inclusão de ideias diferenciadas. Exato, né? Perfeito. Então, se eu não resgato a dignidade humana, não tem lei no mundo que vai incluir quem se sente excluído. Não tem lei no mundo que vai fazer se aceitar quem não se aceita. Então, eu começo pela base. Se eu não tiver essa base, eu não vou para o outro lado. Eu posso trabalhar com as consequências, as causas vão continuar e os problemas vão cada vez crescer mais. Então, dentro dessa linha, agora, para mim, o meu foco é transformação do mindset, né? Então, dentro dos negócios, a primeira coisa que precisa mudar no negócio é a mentalidade. Sim. Muda a mentalidade, fica difícil de você expandir o seu negócio. Então, a mentalidade, para mim, faz muita diferença. Como é que eu penso, que eu decido e como eu decido? Existe um gap aí existente entre o pensar e o agir, né? Então, eu construí uma metodologia chamada GMD, né? Que é Game Mind Design. Qual é o game existente atrás desse eu, né? Tá. Quem é? Está decidindo ou estão decidindo no seu lugar, né? Você está delegando isso, delargando. Por quê? Pegar o volante da vida da gente não é uma coisa muito confortável. Você tem que saber que o sucesso é um lugar de desconforto. Agora, também o fracasso também é. Então, o que você quer? Né? A mesmice também. Então, que conta você quer pagar? Então, dentro disso, escrever sim, já tive várias propostas aqui de alguns projetos. Legal. De contar histórias, né? Então, tem algumas áreas que as pessoas querem contar as histórias. Como é que eu conto a história do nosso negócio? Como é que eu conto a história? Como é que nós passamos por essa trajetória e chegamos hoje onde nós estamos? Como é que eu voz? Mas tem quem não sabe escrever, para a gente entrevista, né? A gente escreve, ele fala ok, né? Tem que ter esse respeito para não... Claro. Então, já tem alguns projetos nesse sentido, que eu acho bem interessante. Tem alguns projetos também de algumas empresas que ela fala assim, como que eu efetivo a minha liderança? Então, eles vão escrever, os líderes vão contar a trajetória que eles fizeram, como que é perder o medo, não virar um faz-tudo, porque aqui dentro se sente meio fraude. Como é explicar para o outro que quando eu sento na cadeira de líder, o meu papel é ensiná-los a sentar na minha cadeira. Essa coragem, né? E daí eu vou ter realmente um time trabalhando, realizando, entregando resultado. Então tem alguns projetos, agora eu tenho que organizar eles nas datas, né? O problema é esse, né? Porque isso, Sérgio, é apaixonante, né? Então, Nossa, e como? O próprio livro em si, como a gente traz muita gente legal, então, fazer uma roda de conversas com vários empresários. Bom. Calcula, você está sentado numa roda onde você tem Paulo Alvim, uma visão mundial, com várias normas assinadas por ele, e com um falar extremamente simples, direto, claro, objetivo. Você trazer o Aloysio Camargo, que ficou na frente da Agência Espacial. Você trazer o Vitor Azevedo, que ficou na frente, foi nosso secretário nacional de telecomunicações e hoje está na frente da Liga Telecom. Então, aí você traz o Jorge Azevedo, que foi o nosso faciador, que é um cara, pensa numa pessoa, fala, Jorge, você é o irmão que a vida me deu. Mas porque uma integridade, um respeito, uma generosidade, que você não vê em qualquer lugar. Então, você juntar algumas cabeças brilhantes, né, para discutir um assunto, para te mostrar outras direções, né? Que estrada você quer pegar agora? Quais são as possibilidades? Né? A escolha é sempre do empresário, evidente. Essa escolha ele vai ter que fazer solitária, mas ele pode escutar, olhar, avaliar, e aí ele faz uma escolha mais estruturada, mais segura. Sim. Nossa, muito legal. Ou seja, quer dizer que você tem volta aqui no Café Cultural garantida. Com certeza. Ah, que maravilha, assim que eu gosto. Honra, Silvia, né, falando... que maravilha, eu que agradeço, gente. Ó, e falando sério,
tendo novos projetos, tendo novas ideias, seja em livro, seja em eventos, seja só querendo bater papo, você tem meu contato. Sérgio, eu quero bater papo de novo com você. Me escreve, você tem portas abertas aqui no Café Cultural a hora que você quiser, minha amiga. Gratidão. Eu sou grata por isso. Muito obrigado você. E eu quero agradecer a você que escutou mais essa edição do Café Cultural. Meu muito obrigado. A gente volta logo, logo com mais um bate-papo, tenho certeza, tão gostoso como foi esse com a minha nova amiga Silvia Sanches. Silvinha, um grande abraço, tudo de bom para você. Obrigado.